Olá, amantes de orquideias! Se você está se perguntando quando é a melhor época para plantar suas orquideias, você veio ao lugar certo. Neste vídeo, vou compartilhar tudo o que você precisa saber sobre o plantio de orquideias, desde escolher o momento certo até o cuidado com as plantas recém-plantadas. Então, sente-se, relaxe e prepare-se para aprender tudo sobre o plantio de orquideias. Orquideias são plantas tropicais que prosperam em ambientes quentes e úmidos. Ao cultivá-las dentro de casa, é importante replicar essas condições o máximo possível. Luz: orquideias precisam de muita luz indireta. Evite colocá-las sob luz solar direta, pois isso pode queimar suas folhas. Uma janela voltada para o leste ou oeste ideal. Temperatura: a temperatura ideal para orquideias está entre 18 graus Celsius e 29 graus Celsius. Evite temperaturas extremas, tanto de calor quanto de frio. Umidade: orquideias precisam de umidade alta, entre 50% e 70%. Você pode aumentar a umidade colocando o vaso sobre uma bandeja com pedras e água, ou usando um umidificador. Regue suas orquideias somente quando o substrato estiver seco ao toque. O excesso de água pode apodrecer as raízes. Use água morna e deixe escorrer completamente após a rega. Orquideias são plantas relativamente fáceis de cuidar, mas precisam de alguns cuidados específicos. Fertilização: fertilize suas orquideias a cada 2 semanas durante a estação de crescimento, usando um fertilizante específico para orquideias. Poda: após a floração, corte o caule da flor logo acima do segundo nó. Isso estimulará a planta a produzir novas flores. Replantio: replante suas orquideias a cada 2 ou 3 anos, em um vaso maior com substrato fresco. A melhor época para plantar orquideias é na primavera ou no verão, quando as temperaturas estão mais amenas. Você pode plantar orquideias a partir de sementes, mudas ou divisões de plantas adultas. Plantar a partir de sementes: plantar orquideias a partir de sementes é um processo demorado e desafiador. As sementes são muito pequenas e precisam de condições específicas para germinar. Plantar a partir de mudas: plantar orquideias a partir de mudas é mais fácil do que plantar a partir de sementes. Você pode encontrar mudas de orquideias em lojas de jardinagem ou online. Plantar a partir de divisões: plantar orquideias a partir de divisões é a maneira mais fácil e rápida de obter novas plantas. Divida uma planta adulta saudável em várias partes, cada uma com pelo menos 3 pseudobulbos. As especificações de cultivo para orquideias variam de acordo com a espécie. É importante pesquisar sobre a espécie específica que você está cultivando para obter informações mais detalhadas. Substrato: a maioria das orquideias precisa de um substrato bem drenado e arejado. Você pode usar um substrato específico para orquideias ou fazer o seu próprio misturando casca de árvore, carvão vegetal e perlita. Vaso: escolha um vaso com furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. O vaso deve ser grande o suficiente para acomodar as raízes da planta, mas não muito grande. Adubação: use um fertilizante específico para orquideias e siga as instruções do fabricante. Pragas e doenças: orquideias são suscetíveis a algumas pragas e doenças. Inspecione suas plantas regularmente e trate-as imediatamente se notar algum problema. Dicas extras: use água filtrada ou destilada para regar suas orquideias. Evite usar produtos químicos perto de suas orquideias. Se suas orquideias não estiverem florescendo, tente aumentar a quantidade de luz que elas recebem. Se suas orquideias estiverem com folhas amareladas, pode ser um sinal de excesso de água. Se suas orquideias estiverem com folhas marrons, pode ser um sinal de falta de água. Com os cuidados adequados, suas orquideias podem florescer por muitos anos. Olá, amantes de orquideias! Hoje vamos falar sobre o momento ideal para plantar essas flores maravilhosas. Antes de começar, vamos esclarecer algumas dúvidas comuns sobre o cultivo de orquideias. Orquideias são plantas epífitas, e isso significa que elas crescem em árvores, não no solo. Por isso, precisam de um substrato especial que imite seu ambiente natural. Orquideias precisam de muita luz, mas não de luz solar direta.
O ideal é colocá-las em um local com luz indireta, como perto de uma janela. Orquídeas precisam de umidade e mais não de encharcamento. Regue-as apenas quando o substrato estiver seco ao toque. Agora, vamos ao passo a passo do plantio de orquídeas. Escolha o vaso certo. O vaso deve ter furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. O tamanho do vaso deve ser proporcional à planta. Prepare o substrato. Você pode usar um substrato pronto para orquídeas ou fazer o seu próprio misturando casca de pinus, carvão vegetal e fibra de cocô. Plante a orquídea. Coloque a orquídea no vaso e preencha com o substrato, deixando o colo da planta, onde as raízes se encontram com o caule acima do nível do substrato. Regue a orquídea. Regue a planta até que o substrato esteja úmido, mas não encharcado. Existem diferentes tipos de substrato para orquídeas, cada um com suas vantagens e desvantagens. Casca de pinus e um substrato leve e poroso que permite boa drenagem. Carvão vegetal e ajuda a manter a umidade e a controlar o pH do substrato. Fibra de cocô e um substrato rico em nutrientes e que retém bem a umidade. Você pode usar um substrato pronto para orquídeas ou fazer o seu próprio misturando esses ingredientes. As orquídeas são famosas por suas flores exuberantes e coloridas. A floração das orquídeas depende de vários fatores, como a espécie, a luminosidade e a temperatura. As orquídeas são suscetíveis a algumas pragas e doenças, como cochonilhas, pulgões e fungos. É importante inspecionar as plantas regularmente e tratar qualquer problema o mais rápido possível. Com essas dicas, você estará pronto para plantar e cuidar de suas orquídeas com sucesso.